E, Mauro, Abel Ferreira pedindo desculpas, hein, Mauro? Isso é uma raridade, é um momento, assim, pra gente até elogiar, né? Que o Abel Ferreira reconheceu, mas tem aquilo também, né, Mauro? Só reconheceu porque sabe que mexeu com quem compra o barulho dele. Qualquer besteira que o Abel fale ou faça, quem compra o barulho dele hoje em dia é a Leila, que é a presidente do Palmeiras e banca o Abel até o fim do seu mandato, e é a torcida do Palmeiras. E aí o Abel, pela primeira vez, meio revoltado com a situação, sob pressão, ele não descontou só na imprensa. Ele não descontou só nos rivais, só na arbitragem, descontou também na torcida do Palmeiras, e aí o tiro acabou saindo pela culatra, né, Mauro? Olha, Thiago, sinceramente, esse é um assunto que me cansa bastante. Essas entrevistas que, para mim, nada acrescentam do técnico do Palmeiras, geralmente entrevistas que não dizem nada. No próprio domingo agora, o Pedro Marques fez ali uma pergunta, ele não respondeu a pergunta, respondeu com outro questionamento. O torcedor do Palmeiras tem motivo para estar aborrecido com ele, que é o comandante, como ficou feliz com ele, agora tem motivo para estar aborrecido, porque são seguidos fracassos em casa, várias eliminações em casa, títulos perdidos em casa, quase perdeu o domingo, novamente em casa, perdeu o título paulista em casa. Enfim, se o torcedor do Palmeiras não pode ficar insatisfeito com esse desempenho, que o time que hoje talvez seja o mais caro elenco do país, se não é o mais caro, é um dos dois mais caros, com várias contratações caras e feitas, creio eu, com aval da comissão técnica, quando que ele pode ficar insatisfeito? Ele tem o direito de ficar insatisfeito, dentro dos limites da civilidade, de protestar, inclusive. E até assim ter reação, aí depois pede desculpa porque sabe que, né, não tem motivo para isso. Mas, enfim, o Palmeiras tem que jogar bola e a responsabilidade de fazer o time jogar é do treinador. Simples assim. E o time está jogando muito mal mesmo, muito aquém do que espera o torcedor. Claro que a temporada ainda está começando, né? Mas esse é o retrato de um momento, as críticas são pontuais, como os elogios virão, se porventura o time começar a jogar um bom futebol. Simples assim. E acho que quem está no comando de um elenco caro tem que ter consciência de que vai ser mais cobrado ainda do que antes. Né? Porque a gente fala, né, Mauro? Claro, eu sei que o assunto às vezes te cansa, mas é porque realmente é um assunto pertinente, né? Porque é o treinador do Palmeiras, que hoje é o grande ídolo desse Palmeiras, pode botar qualquer jogador, na verdade eu acho que pode somar todos, que não dá a idolatria que o Abel Ferreira tem da torcida. E aí o Abel, ele sempre nas coletivas, ele vai, né? Quando ele perde principalmente, ele vai na canela. E dessa vez, ele decidiu criticar a torcida. Então, por isso que eu digo, o treinador, que é ídolo eterno, é um dos grandes ídolos da história do clube, né? Criticar a torcida e depois pedir desculpa, tem realmente uma relevância. Eu sei que é um assunto fora do campo, né? Mas é o Abel Ferreira pedindo desculpas para a torcida do Palmeiras. Eu vou até botar aqui na tela, tá? O que disse o Abel na sua postagem, que a gente vai botar aí na arte para vocês. Ele disse o seguinte: há momentos que marcam a história de um clube. Há gestos que ficam eternizados, né? Diz o Abel Ferreira. E no Palmeiras, a torcida é mais do que arquibancada. É alma, coração, identidade. A cada título, a cada batalha, a cada desafio, vocês estão sempre lá. E eu nunca esquecerei o que já fizeram por mim, pela minha comissão, pelo elenco e pelo Palmeiras. O mosaico da Caravela, há 1 ano, não foi só uma imagem. Foi um símbolo da maior conquista da minha carreira. Ontem, eu tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de ontem. Sou e serei sempre grato. Avante palestra sempre, disse o Abel Ferreira. Agora, é o que eu falo, né? O Abel, pela primeira vez, ele reconhece algum erro no que ele fala.
E o Abel, muitas vezes, ele erra, porque ele fala o que ele pensa. E eu sempre falei aqui, eu admiro o cara que fala o que pensa. Eu admiro o cara que, se tá puto com a imprensa, ataca, mas que também tem que aceitar ataque. É o que eu falo. Para mim é uma via de mão dupla. Falou, escuta, respondeu, vai ter resposta de novo. Para mim é do jogo, e eu gosto disso no Abel. Agora, muitas vezes, quando ele se sente sob pressão, ele perde um pouco a linha. E dessa vez, Flávio Prado, conhecendo o Abel, a gente sabe que ele só pediu desculpa porque ele mexeu com a torcida do Palmeiras, que é aquela que sempre fecha com ele e que sempre tem que fechar com ele mesmo. Não fecha com ele à toa. Fecha porque ele é multicampeão pelo clube. Fecha porque ele conquistou tudo pelo clube. Mas pro Abel reconhecer, né, Flávio? É uma raridade. E outra, você acha que pode ter tido interferência da diretoria? Não vamos chamar briga com a torcida agora. A torcida já está pressionando, pichou muro. Vamos tentar apaziguar. E você achou boa essa posição do Abel Ferreira? Acha que vale de alguma coisa? Ou se deixasse passar, seria também a mesma coisa? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Eu acho que pode ter havido algum mais o pessoal da comunicação do Palmeiras, ter falado, olha, talvez tenha passado um pouco do ponto, a Leila não tem exatamente relação com a torcida, principalmente a uniformizada, ou especialmente a uniformizada, então não imagino que ela tenha entrado nessa parte especificamente, mas sim, eu acho que veio alguma coisa de fora. Não vejo no Abel humildade suficiente para reconhecer que errou nada, não. Até pelo contrário, considero uma das pessoas mais perfeitas da face da terra. Ele não erra, e ele já colaborou muito aqui no futebol brasileiro, além dos títulos com o Palmeiras, ele já ensinou a imprensa a perguntar, já ensinou a torcida a torcer, e tem feito vários trabalhos desse tipo, né? Então, ele voltar atrás nisso, na metodologia, né, de ensinar a torcida e tal, ou na metodologia de ensinar perguntas, eu acho que alguém deve ter dado um toque para ele e tal, como ele não tá com essa bola toda, 2 anos que o time não joga nada e tal, acho que ele achou melhor, com muito sofrimento, mordendo a toalha, sabe, fazer esse ato de desculpa aí, mas não consigo sentir muita sinceridade. Não é o perfil dele, não é a maneira como ele acha. Pode ser, as pessoas podem mudar, claro, mas não é o perfil dele, realmente não é uma coisa que ele costuma fazer, não, e sei, não dá para saber, né? Está escrito, você não sabe se está escrito, se foi ele que escreveu, se é sincero, se não é. Não acredito muito nisso, não. E acho também que se não falasse isso, também ia passar batido do mesmo jeito. A torcida vai pegar no pé, não uniformizado, que eu não considero torcida. A torcida normal vai cobrar título. Se o time começar a jogar bola e ganhar, tá tudo certo. Pode tentar ensinar a torcida a torcer e tal. E se não ganhar, pode pedir desculpas também. A torcida vai ficar pegando no pé. É isso, é bem por aí. Né? Mas foi uma situação onde o Abel, ele descontou em todo mundo, né, um momento ruim dele. Essa é a verdade. É um momento ruim do Abel Ferreira e é um momento raro do Abel Ferreira no Palmeiras. Eu já falava isso desde o ano passado. O Abel, ele nunca teve um momento em que ele tenha passado 1 ano sem conquistar um título grande, como a gente fala, né? Ele sempre conquistou Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro. Sempre. Em todos os anos que ele passou pelo Palmeiras. No ano passado, ele não conquistou. Já era algo diferente. Nos últimos 3 anos, ele foi o campeão paulista. Nesse ano, perdeu a final do Campeonato Paulista dentro de casa de novo, porque o Corinthians construiu a vantagem no Allianz Parque. O gol do título do Yuri Alberto foi marcado no Allianz Parque. Então, o Palmeiras perde o título do Campeonato Paulista para o seu maior rival dentro do Allianz Parque. E ainda, eu vou mostrar aqui, tá, o atual trabalho do Abel Ferreira. Palmeiras emendou seu 3º jogo seguido, sem vencer e também sem fazer gols. E detalhe, Mauro César Pereira, o único gol que o Palmeiras fez para não ter uma sequência de mais jogos sem gols foi contra o São Paulo naquele pênalti escandaloso marcado do Arboleda no Vitor Roque. Então, é aquilo, né? É o Abel Ferreira, eu acho que ele resolveu descontar o seu pior momento no Palmeiras em cima da imprensa, em cima da torcida,
Porque o momento do Palmeiras é ruim. E, na minha opinião, já é o pior momento do Abel à frente do Palmeiras, né, Mauro? Teve aquela eliminação para o CRB, que foi meio constrangedora, mas tiveram conquistas no mesmo ano que abafaram aquela situação. Mas você acha que hoje o Abel já passa pelo seu pior momento no Palmeiras? E o que você tem a falar do jogo do Palmeiras? Né? Que você falou, eu prefiro falar do trabalho dele dentro de campo. Tá muito mal o Abel Ferreira dentro de campo? E qual o principal erro, na sua opinião, Mauro? Que o time está jogando mal, uma obviedade. Inclusive, no domingo, ele falou, nos 5 últimos jogos fizemos 4 gols. Tomamos o quê? Acho que são um do Corinthians. Sim, 3 gols no São Bernardo, 1 gol nesse pênalti aí contra o São Paulo, nenhum gol no Corinthians, perdeu de 1-0, nenhum gol no Corinthians, empatou de 0-0 e perdeu o título paulista, e nenhum gol no Botafogo, por muito pouco não perdeu o jogo, o Botafogo foi melhor. Então, como diria Lúcio de Castro, sobre tortura os números dizem qualquer coisa. O futebol do Palmeiras está pobre, o time contra o Corinthians foi um time que não criou nada, precisando de uma vitória. Contra o Botafogo foi um time exposto, que deu muitos espaços, o Botafogo teve toda a condição de vencer o jogo. Acho que não venceu, até falamos isso no domingo, porque não tinha em campo a qualidade, por exemplo, o Botafogo em relação ao ano passado, claro, do Luiz Henrique, para definir as jogadas. Tinha o Arthur, que é muito, muito, muito inferior, mas o Botafogo jogou melhor e aproveitou os espaços que o Palmeiras ofereceu. Aliás, da mesma forma que ele mexeu mal no time no jogo da derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, na rodada 36, e ali o Botafogo sacramentou uma vitória que valeu no final o título, que depois foram só mais 2 jogos. Ali foi a decisão do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras perdeu a chance de ser tricampeão brasileiro, 3 seguidas. Agora perdeu a chance de ser 4 vezes seguidas campeão paulista, caindo para o Corinthians em casa. Porque a derrota, a perda do título, ela se define em casa. O gol do Yuri Alberto foi no Allianz Parque e depois se confirma em Itaquera. Então é óbvio que os resultados não são bons. O Palmeiras, pela primeira vez desde 2020, não é campeão de nada, não é detentor de nenhum título. Então, e nunca teve tantos investimentos. Se isso aí tá bom, claro que não tá bom. Pode melhorar? Pode melhorar. Se melhorar, vai ser elogiado. Simples assim. Né? Porque a fase do Abel Ferreira é ruim. Eu vou até mostrar aqui, né, a declaração do Abel, que ele pediu as desculpas. Ele se incomodou, ele viu que repercutiu negativamente, e o Abel sabe, a torcida já está reclamando da Leila, já está vaiando a Leila, xingou a Leila. Para passar para mim, pode ser um pulo também, porque torcedor, muitas vezes, ele esquece das conquistas, das coisas. A gente viu o Vojvoda realmente no Fortaleza, né? A torcida do Fortaleza vaiar o Vojvoda, eu acho assim, até meio bizarro. Mas vamos escutar aí o que o Abel Ferreira disse e depois eu vou querer escutar do Piperno o que ele acha, porque eu acho descaradamente que ele tá sob pressão, tá vendo que o seu time não tá jogando, tá vendo que tá começando a ter cobrança e descontou em todo mundo. Mas viu que descontar na torcida não serve. Essa ele tem que ter do lado dele. Vamos ouvir o Abel Ferreira, o que ele disse para ter pedido as desculpas. Jogámos com uma equipa qualquer, jogámos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-os a cantar? Os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Tá aí, né? Repercutiu mal essa declaração, Piperno. Você acredita que ele descontou na torcida e viu que errou? E outra, Piperno, trabalho tá ruim, né? Pela primeira vez em quase 5 anos, ou 5 anos, já dá para dizer que o trabalho do Abel não é bom no momento. Mauro te chamou. Eu só queria falar uma coisa, ele não entendeu o sarcasmo botafoguense. A torcida do Botafogo tá cantando campeão, campeão, porque foi campeão em cima dele. Ele não sacou. Lá dentro do Allianz Parque, naquela vitória da rodada 36 do Brasileiro. Era um recado para a torcida do Palmeiras, para os jogadores, para o técnico, para todo mundo. Botafogo campeão, em cima do Palmeiras. Jogando numa terça-feira, tendo que viajar na quarta-feira para Buenos Aires e sábado decidir Libertadores. O Palmeiras jogava pelo empate, o Botafogo foi lá no Allianz Parque e ganhou. E já havia eliminado na Libertadores, da qual o Botafogo também é campeão.
O grito de campeão não foi para os jogadores do Botafogo apenas. Foi para tirar um sarro dos palmeirenses. Ele não percebeu. É verdade, é claro, né? Era uma zoeira. Nós somos os campeões e fomos os campeões em cima de vocês, vencendo na sua casa, né? Naquele estádio onde estava cantando a torcida do Botafogo. Piperno. Bom, Pilhado, aí são muitas coisas, né? A única função que o Abel desempenha aqui no Brasil e que eu durante muito tempo admirei, enfim, gostei muito, embora há mais de um ano eu seja crítico, e eu não sou crítico de última hora desse pequeno recorte, eu venho criticando há bastante tempo, mas essa única função é de técnico de futebol. Ele é dublê de vários outros papéis que ele interpreta mal, inclusive esse de sommelier de torcida. Não é realmente a melhor vocação dele. Agora veja, um ano e pouco atrás, eu disse aqui, e muita gente entende mal, chega porque também tem uma coisa, veja, eu não venho aqui trabalhar para fazer média com rigorosamente ninguém, quem me conhece sabe disso, e não perco um segundo da minha vida para responder a ofensa e xingamento de idiota de rede social. Nunca fiz isso. Torcedor quiser xingar, por favor, só poupe a Dona Isaura, porque a culpa é minha, deixa minha mãe em paz. Se você estiver, enfim, descontente, pode falar o palavrão que você quiser, mas só deixa a Dona Isaura em paz. Porque é o seguinte, quando eu disse, um ano e pouco atrás, que talvez o trabalho do Abel estivesse aqui no Brasil esgotado, me parecia que tinha batido no teto, até por falta de boas referências aqui no futebol brasileiro. Ele trabalha em um ambiente, do ponto de vista conceitual, tático e mental, muito pobre. Qualquer bom técnico que venha aqui, ele não vai ter muita coisa para absorver no mercado brasileiro, então ele também para de evoluir. Você começa a trabalhar só com gente do seu nível ou pior que você não vai realmente, aprender nada de novo. É o que estava acontecendo aqui. Então, o trabalho dele, para mim, desde o final de 2023, era claro que dava mostras de esgotamento. E olha, eu cansei aqui também de enumerar pontos que eu acho, em relação aos quais eu acho que ele merece muitos elogios, inclusive a de fazer vários jogadores, atletas melhores, jogadores melhores. E nem vou, enfim, perder tempo em citar a lista toda que eu já apontei aqui, porque o Palmeiras foi muito campeão com eles. E eram jogadores de pouco prestígio, por exemplo, em 2020, quando ele chegou, né? Rony, Zé Rafael, etc. E o Abel melhorou essa turma e ganhou muito com eles. E todos foram merecidamente reverenciados pelo torcedor do Palmeiras e muito admirados. Só que de 2023 para cá, a impressão que me passa é que o trabalho bateu no teto. Ou o Abel temendo algumas ousadias. Então ele vive repetindo fórmulas. E essas fórmulas repetidas, é óbvio que elas já são muito mais bem marcadas, identificadas pelo outro lado. Então quem vai jogar contra o Palmeiras, para não ir tão longe, para não me alongar muito, ele sabe que ele dobra a marcação do Estevão, fecha a melhor alternativa que o Palmeiras tem. Bloqueia o melhor caminho que o Palmeiras tem de chegar ao gol. Aí o que o Palmeiras começa a fazer? Cruzamento na área, chuveirinho. E aí, eu queria, inclusive, de novo, elogiar aqui publicamente o Pedro Marques, que teve a coragem de fazer para ele a pergunta que muita gente, por receio ou sei lá por quê, deixava de fazer. Abel, seu time está se limitando, está investindo muito em cruzamentos. Não tem mais riqueza de repertório como tinha antes. Aí ele falou a história dos 80%. É verdade, a maior parte dos gols realmente acaba saindo de cruzamento. Mas pega, por exemplo, o último gol do Bragantino ontem. É um cruzamento rasteiro já feito de dentro da área, de perto do gol. Então o time teve que trabalhar a bola para chegar perto do gol, já numa zona de muito mais risco. Está acontecendo isso com o Palmeiras? Não. É falta de material humano? Eu acho que não, afinal de contas o Palmeiras tem um trio de ataque, escalou um trio de ataque nesses últimos jogos, que
que é o trio do R$500 milhão. O Estevão, o Vitor Roque e o Facundo. Pô, esses caras custaram R$500 milhão. Atrás deles tem o Veiga, tem o Richard Rios, tem o jogador de seleção uruguaia, quer dizer, tem lateral que já jogou em seleção uruguaia, então tem um monte de gente mais qualificada e o time não consegue jogar. Então, o que está faltando é ele buscar novas soluções, sair do convencional, sair da mesmice. Se o Estevão está recebendo dupla marcação em todo o jogo, por que não o Estevão, por exemplo, circular como um criador pelo meio, pelo meio, função essa que ele já fez? Ou ele vai querer repetir com o Estevão o que aconteceu com o Luiz Guilherme, que era um meia de criação e que no período Abel passou 90% do tempo jogando como um cara de lado pela direita. Aí, num dia, por uma situação emergencial de desespero, colocou o moleque para jogar pelo meio. Lá no Equador, o jogo que o Palmeiras perdia por 2-0 e o Palmeiras virou contra o Del Valle para 3-2. O moleque entrou, criou jogada de gol e fez o gol da vitória. Então, por que não, em algum momento, para sair dessa mesmice, o Estevão criando pelo meio, o Facundo jogando pelo lado direito, que é o setor dele, e buscando outras soluções. Pelo menos ia tirar a marcação adversária da zona de conforto. Então, não adianta agora querer ser sommelier de torcida e mal educado com o repórter que ousa perguntar o que tem que ser perguntado.